Seria coincidência? Vivemos em um planeta que orbita entre os 10 sextilhões de estrelas. Aqui somos mais do que 7 bilhões de pessoas. E no mesmo instante em que seu Zé faz seu almoço cheio de fritura e aprecia com gosto a prazerosa sensação de ingerir uma grande quantidade de caloria, Dona Vera Louca tenta entender como os lipídios formam a membrana plasmática. Neste mesmo minuto, seu Bento está preocupado, pois seu exame de sangue apontou altos níveis de colesterol total e triglicerídeos. Após o almoço, seu Zé está vibrando para lavar a panela, cheia de óleo, mas percebe que o detergente havia acabado. Teimoso, ele tenta lavar mesmo assim e utiliza apenas água, tentando, em uma luta desesperada, um resultado positivo. Sem sucesso, percebe que apenas espalhou a gordura. E as coincidências! Instantes após estudar, Vera Louca se questiona por que o detergente é tão eficiente para limpar a gordura da panela. Para a sorte deles e para confirmar que as coincidências existem, neste mesmo instante o professor Samuel Cunha está gravando uma aula sobre lipídios, onde irá esclarecer todas essas dúvidas. Fala, gurizada! Tranquilaço? Finalmente vamos falar sobre lipídios. Gente, falou em lipídios, você tem que saber da principal característica deles. Eles são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Esses solventes orgânicos podem ser o éter, a acetona e a benzina. E aí tu deve se perguntar, mas por que os lipídios são insolúveis em água? Gente, os lipídios são insolúveis em água porque lipídio é apolar e a água é polar. Lembra da regrinha? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, como a água é polar, ela jamais vai dissolver os lipídios que são apolares. E é por isso que quando a gente mistura água com óleo, você repara que ficam aquelas gotículas de óleo boiando na água. Ou seja, ele não se misturou com a água. Geralmente, quando falamos de lipídios, a gente acha que ele é só ruim, só faz mal para o nosso corpo, a gente quer evitar. Mas, gente, muito pelo contrário, os lipídios, eles são tão importantes para nós, quanto também são tão importantes para todos os seres vivos. Todos os seres vivos são constituídos de pelo menos uma célula. Gente, lembra lá, todas as células são revestidas por uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática é formada por lipídios. Isso faz a gente chegar em uma conclusão que se não fossem os lipídios, não existiria vida. Os lipídios também são compostos orgânicos, assim como os carboidratos, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Se eles são moléculas orgânicas, nós conseguimos extrair energia dos lipídios. E como eles têm energia? 1 grama de lipídio tem energia equivalente a 2 gramas de açúcares, de carboidratos. E é por isso que nós armazenamos energia na forma de lipídio, porque é muito mais eficiente, você precisa de muito menos espaço para armazenar energia. Diz logo a função dos lipídios! Então vamos falar das funções dos lipídios. Gente, eles têm várias funções no nosso corpo, mas de uma maneira geral, a gente classifica, a gente define as funções dos lipídios como, primeiro, isolantes térmicos. Todos os animais endotérmicos, ou seja, aqueles animais que controlam internamente a sua temperatura, eles têm que ter uma camada de gordura revestindo o corpo deles, pois esses lipídios, eles conduzem muito pouco o calor do corpo para fora. Sendo assim, eles são isolantes térmicos. Também é com os lipídios que a gente armazena energia. Onde é que a gente armazena energia? Nos nossos
adipócitos. São células chamadas adipócitos que estão presentes no nosso tecido adiposo. Além disso, os lipídios são constituintes da membrana plasmática, tanto nos fosfolipídios, que são lipídios, quanto também no colesterol presente na nossa querida membrana plasmática de todas as nossas células. E além disso, os lipídios desempenham função hormonal. Ou seja, por exemplo, a nossa testosterona, a progesterona e o estrógeno são lipídios. E como é que eles são classificados? Os principais grupos são os glicerídeos, os esteroides, as ceras, os fosfolipídios e os carotenoides. E agora vamos falar dos glicerídeos. Falou em glicerídeo, você tem que saber do mais importante, que é o triglicerídeo. O triglicerídeo é a união de 3 ácidos graxos e um álcool. Esse álcool é o glicerol. Gente, os glicerídeos são os óleos e as gorduras. E são com os glicerídeos que as plantas e os animais armazenam energia. Ou seja, toda essa gordura que a gente tem nas nossas células do tecido adiposo, nos nossos adipócitos, elas são cheinhas de triglicerídeos. E qual é a diferença entre os óleos e as gorduras? Olha só os óleos, eles são de origem vegetal. Além disso, eles são líquidos na temperatura ambiente e os seus ácidos graxos, essas cadeias de ácidos graxos, são insaturadas. Ser insaturadas significa que pelo menos uma ligação entre 2 carbonos é dupla. Consequentemente, esses ácidos graxos ficam com uma perninha dobradinha. Isso é que permite esses ácidos graxos insaturados serem líquidos, porque estas moléculas ficam mais distantes umas das outras. Consequentemente, na temperatura ambiente, os óleos são líquidos. Já as gorduras são de origem animal. Elas são sólidas na temperatura do ambiente e o ácido graxo dela possui gordura saturada, ou seja, não existe nenhuma ligação dupla entre os carbonos das cadeias de ácidos graxos. Consequentemente, esses ácidos graxos ficam mais juntinhos, tornando a gordura sólida na temperatura ambiente. É claro que é uma temperatura ambiente, por exemplo, aqui do Brasil, né? Mas se você levar o óleo lá para o Polo Norte, ou se tu colocar ele na geladeira, ele vai tender a ficar sólido também. Entre estas duas gorduras, a pior é a saturada, porque ela vai estimular uma doença chamada aterosclerose, que é o acúmulo de colesterol nas nossas artérias. Já a gordura insaturada, ela estimula a eliminação do colesterol nas nossas artérias. E o colesterol é o próximo lipídio que eu vou falar em seguida nos esteroides. Então, fica ligado aí nessa relação. É muito importante a gente saber também sobre gorduras insaturadas hidrogenadas ou as gorduras trans. Gente, essa gordura, ela é fabricada, ela é modificada, é um processo feito pela indústria de alimentos, no qual você pega uma gordura de origem vegetal, faz um processo chamado hidrogenação, adicionando hidrogênios, modificando a formação desses ácidos graxos, tornando eles retinhos. Consequentemente, estes óleos se tornam sólidos na temperatura ambiente. Por exemplo, a margarina. A margarina é de origem vegetal e ela é sólida na temperatura ambiente. A margarina nada mais é do que uma bomba para o nosso corpo. A gente deve evitar sempre as gorduras hidrogenadas, as gorduras trans. E para finalizar os glicerídeos, existem também aqueles ácidos graxos essenciais, que é o caso do ômega 3 e ômega 6. Gente, se eles são essenciais, significa que o nosso corpo não produz. Se o nosso corpo não produz, nós temos que obrigatoriamente ingeri-los. Quais são as fontes de alimentos que têm o ômega 3 e ômega 6? São os peixes, os mariscos, a semente de girassol, nozes, e diversos outros óleos também de origem vegetal. Agora vamos falar do segundo tipo de lipídio de hoje, que são os esteroides. Falou em esteroide, lembre-se do colesterol. Esse sim é o grande vilão e é ele que poderá entupir as nossas artérias. O colesterol está presente na membrana plasmática de todas as células do nosso corpo. Porém, se você tiver muito colesterol,
ele pode acabar sendo depositado nas nossas artérias. E aí, com certeza, você já deve ter ouvido falar em colesterol ruim e colesterol bom. Pessoal, o colesterol ruim, na verdade, é uma molécula de colesterol sendo carregado por uma proteína. Por isso que é o LDL, lipoproteína de baixa densidade. E o HDL também é a molécula de colesterol sendo carregado por uma proteína. HDL significa lipoproteína de alta densidade. O LDL, ele pega o colesterol e leva para a membrana das nossas células. Agora, se a gente tiver muito LDL, que é o colesterol ruim, ele acaba depositando o colesterol nas nossas artérias, enquanto que o HDL, ele passa pelas nossas artérias, recolhe o colesterol que ali está depositado e devolve para o fígado. É importante saber que nós produzimos o colesterol no nosso fígado, ou seja, existe um fator genético para dizer se você tende a ter colesterol alto no corpo ou não. Mas agora, a alimentação está diretamente relacionada ao aumento de colesterol ruim ou do colesterol bom. Lembra aí que eu disse dos triglicerídeos? Aqueles triglicerídeos insaturados, que são, por exemplo, o azeite de oliva, eles estimulam a produção do HDL, do colesterol bom. Se você tem colesterol bom, a tendência do depósito de colesterol nas suas artérias é menor. Agora, a gordura saturada, com aqueles ácidos graxos bem juntinhos, saturados, ele vai estimular a produção do LDL, o que vai favorecer o entupimento das artérias. Portanto, prefira sempre aquelas gorduras, as gorduras insaturadas ou poliinsaturadas. Outro esteroide que a gente tem que estudar são os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona para a mulher e testosterona para o homem. Vale lembrar que a mulher também produz testosterona. Só que é óbvio, o homem produz testosterona nos testículos e nas glândulas suprarrenais. A mulher produz testosterona apenas na glândula suprarrenal. Ou seja, o homem vai ter muito mais testosterona que a mulher. São estes hormônios, esses lipídios, que vão dar os caracteres secundários sexuais masculinos e femininos. Os masculinos é o engrossamento da voz, a barba, o aumento da caixa torácica, o aumento muscular e tudo. Não significa que só porque você não tem barba, você não tenha testosterona. Não, gente. A testosterona vai estimular o crescimento da barba caso você tenha uma predisposição genética para ter barba. Existe também os esteroides anabolizantes, que nada mais é do que uma testosterona fabricada em laboratório. Esses esteroides anabolizantes só são aconselhados a pessoas que têm deficiência na produção de testosterona. Porém, algumas pessoas utilizam estes anabolizantes para ficar mais forte e tal, e de fato fica. O problema é que ele pode causar consequências secundárias, problemas secundários e, consequentemente, você ter graves problemas de saúde. Lembre-se que são os testículos que produzem testosterona. Se tu tiver um nível muito elevado de testosterona no teu corpo, os teus testículos vão diminuir porque o teu corpo interpreta que você já está cheio desse hormônio e não precisa mais. Então, para a produção natural de testosterona. Se as mulheres usarem os anabolizantes, as testosteronas sintéticas, ela vai acabar adquirindo os caracteres secundários sexuais masculinos, como o engrossamento da voz, fica mais forte, tudo bem, só que consequências também podem vir. Então, nunca utilizem esse tipo de esteroide anabolizante sem recomendação médica. E agora vamos falar dos queridíssimos fosfolipídios, que são o terceiro tipo de lipídio que vou falar hoje. Falou em fosfolipídio, lembre-se, membrana plasmática. A membrana plasmática de todas as células que existem é formado por uma bicamada de fosfolipídio. Os fosfolipídios, eles vão ter uma cabeça polar e uma cauda apolar. Essa cauda polar são duas moléculas de ácidos graxos e a cabeça polar é um glicerol ligado a um fosfato. Graças a essa característica, as cabeças dos fosfolipídios têm afinidade com a água e os ácidos graxos não. Então, para formar a membrana plasmática, vão ficar ácidos graxos com ácidos graxos e a cabeça polar em contato com a água, no meio externo da célula e no meio interno da
da célula. Como você viu no vídeo inicial dessa aula, quando você vai lavar uma panela cheia de óleo, você usa detergente. Por que o detergente consegue limpar a gordura e somente a água não? O detergente, ele é uma molécula, ele possui moléculas muito semelhantes aos fosfolipídios. Ou seja, ele vai ter uma parte polar e uma parte apolar. Essa parte apolar vai conseguir interagir com os lipídios, enquanto que a cabeça polar vai interagir com a água, conseguindo então roubar, limpar os lipídios que vão estar naquela panela, né, cheia de gordura. E tu sabes como é formado a bolha de sabão? Gente, as bolhas de sabão é formado graças à característica dessas moléculas do detergente. Eu disse para ti que elas têm uma cabeça com afinidade com a água e a cauda que não gosta da água. Quando você sopra e forma essa bolha de sabão, na verdade o que tem ali dentro dessa bolha de sabão é uma película de água. E tanto na parte externa, e tanto na parte interna, e tanto na parte externa, quanto na parte interna dessa bolha de sabão, vão estar as cabeças dessas moléculas do fosfolipídio, tapando, né? Permitindo que a água fique presa entre essas moléculas do detergente. Vamos falar agora dos cerídeos. Gente, cerídeos são as ceras. As ceras também são formadas por um álcool diferente do glicerol, só que é um álcool ligado a uma ou até 16 moléculas de ácidos graxos. Os cerídeos, eles têm uma repulsa muito grande por água. Portanto, nas folhas das plantas existe uma camada muito fininha de ceras. Estas ceras geram a impermeabilidade das folhas e, consequentemente, elas não perdem tanta água. Quando você vai no laguinho e vê os patos nadando, tu já se perguntou por que eles não se encharcam, por que as penas deles não ficam encharcadas? Gente, é que nessas aves, elas produzem uma cera que reveste todas as penas dela. Ou seja, ela, embora esteja na água, a água não encharca as penas. Isso é importante para a flutuação e para a manutenção da temperatura dessas aves. A nossa pele também produz essa cera e, claro, gente, o nosso ouvidão, a cera dos nossos ouvidos serve para proteção. Abelhas também produzem ceras, né? Que é este magnífico lipídio que tem uma repulsa muito grande pela água. E para finalizar, os carotenoides. Gente, os carotenoides são pigmentos presentes em diversos vegetais. Por exemplo, quando a gente come o nosso tomate, a cor do tomate é devido a um carotenoide. A cenoura, repara na cenoura, laranjinha, né? Você já ouviu falar que a cenoura é muito bom para a pele, muito bom para a visão? De fato é, gente, porque quando a gente come esse carotenoide que está presente na cenoura, nós temos um estímulo da produção da vitamina A. E você sabe muito bem, lembra das doenças causadas por falta de vitaminas. Faltou vitamina A, você acaba adquirindo uma doença chamada de cegueira noturna. E além disso, ela estimula uma coloração bonita na nossa pele. E os carotenoides também são importantes para a fotossíntese nas plantas. E assim, chegamos ao final de mais uma videoaula, gente. Vou revelar para vocês. É a terceira vez que eu gravo essa videoaula e na verdade não, é a quarta vez que eu gravo essa videoaula. Nas 3 primeiras eu tive problemas com o áudio. Eu espero muito que dessa vez o áudio tenha ficado bom. Gente, fica aqui o meu agradecimento por você assistir essa aula. Não se esquece de dar o teu like felpudo e de se inscrever no canal, o que é muito importante para o professor. Ficando qualquer dúvida, deixe no comentário que, na medida do possível, eu respondo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.